Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do primeiro ano do ensino médio sobre filosofia. Esta é a aula número 3. Até dou a dica para que vocês abram, no Classroom as informações do PowerPoint ou até mesmo dos exercícios. Vamos lá, o que fala sobre a aula 3? Os sofistas. Quem são os sofistas? Sofistas eles têm um papel importante dentro da cidadania grega. São cidadãos gregos, são homens, nascidos na polis, ou seja, na cidade, não são agrários, são urbanos na cidade, geralmente maiores de 21 anos. E quando a gente fala polis, é porque a polis, a cidade, tem uma política, ou seja, tem uma estrutura de poder. E onde que ela se exerce? Dentro da polis, na ágora, que seria a praça, ou seja, onde as pessoas faziam o mercado, conversavam, se encontravam e assim por diante. Eu lembro que eles não tinham TV, não tinham rádio, então toda a movimentação política, de ideias, de conjecturas, o encontro das pessoas é feita na ágora. A ágora é o local de encontro, que é a praça. E lá se faz também a participação política direta, ou seja, o cidadão em sua participação política vai se fazer na arte da retórica, na fala. A sociedade grega ainda é uma sociedade oral. A escrita ainda é muito restrita, poucas pessoas que dominam a escrita. Então a retórica, como a arte da eloquência, a arte da palavra, a arte do bem argumentar, é sim a área de domínio dos sofistas. Então os sofistas, que dominam a retórica, são professores ambulantes que eles viajam de cidade em cidade. Para quê? Para ensinar a arte, a retórica, e ao mesmo tempo também cobravam por isso que faziam. Então a palavra sofista, ou a função do sofista, significa em si a princípio sábio. Porém em Platão e Aristóteles ele tem até um certo sentido de desonestidade, ou seja, não se preocupavam com a busca de uma verdade absoluta, procuravam em si a arte de vencer debates, ou seja, a seu favor. Então não se classifica o sofismo como uma escola filosófica, e sim como um tipo de prática. Quem são os sofistas? Eles têm uma tendência já humanista, diferente dos filósofos anteriores, pré-socráticos, que eram mais filósofos da natureza. Agora não, os sofistas são humanistas, porém diante de uma passividade da alma. São também relativistas, ou seja, em um certo momento pode ser uma coisa, em outro momento pode ser outra coisa, mas sempre tentando resolver questões práticas. São agnósticos, ou seja, geralmente não têm um vínculo religioso e ao mesmo tempo argumentadores. São humanistas, então, enquanto o foco dos primeiros filósofos era a natureza, como eu falei dos pré-socráticos, para os sofistas o foco é o ser humano. Ou seja, o ser humano, a arte, a religião, a política e assim por diante. São também relativistas, ou seja, tudo na vida prática, a política, cultura, a religião podem ser alterados. São conceitos que mudam. Não há algo eterno e imutável. Também são agnósticos, ou seja, é mais provável que os deuses não existam, ao mesmo tempo não recusam totalmente a possibilidade de que existam. Ou seja, não faz muita diferença. Preferem não falar sobre o assunto. E passividade da alma, ou seja, a alma do homem é passível e pode ser moldada de acordo com o conhecimento que adquirimos. Portanto, podem ser convencidos por qualquer discurso. E também a questão de resolver questões práticas. Devemos nos ocupar com os problemas práticos, resolver as questões imediatas. Pensar nos deuses é inútil, fica para um segundo plano. E a argumentação, saber argumentar, justificar, contrapor, organizar uma certa ideia, é a principal habilidade de um cidadão, principalmente dos sofistas. Aí nós temos alguns sofistas, como por exemplo o Protágora de Abdera, de 491 a 481, que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o ser humano é que vai dizer se é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, se é pesado, se é leve. Isso vai depender do ponto de vista do ser humano. Ou seja, como ele diz, esse vento está soprando, por exemplo, é frio ou quente? Segundo os critérios de Protágoras, a resposta é a seguinte: para quem está com frio, o vento é frio. Para quem não está, não é. Então assim ninguém está no erro, mas todos estão com a verdade. Ou seja, cada um está com a sua verdade. Isso é um relativismo. Vamos lá, um segundo autor sofista também é considerado Górgias, de 485 a 380 a.C.
E ele vai dizer aqui: como alguém pode comunicar a ideia de cor por meio de palavras? Pois o ouvido não ouve cores, mas somente sons. Então, ele vai dizer a partir daí que não existem verdades absolutas, ou seja, verdades eternas. A palavra tem autonomia própria, ou seja, aquilo que nós verbalizamos vai ao vento e ela tem o seu destino. E que toda verdade pode ser portadora de persuasão, de convencimento, de crença, mas também de sugestão. Daí vem um terceiro filósofo sofista chamado Hippias de Elis, por volta de 430 a 343 a.C., que é um dos mais famosos mestres sofistas, sendo um hábil orador grego, além de se destacar nas áreas de artesanato, astronomia, matemática e história. Temos também um quarto, o Antifonte, do século IV a.C., que defendia também que a lei é uma convenção, ou seja, valorizava particularmente a poesia, que considerava útil, e a música. Ok? Então esses são alguns dos nossos filósofos, digamos assim, entre o pré-socrático e os filósofos clássicos. Deem uma olhada lá no Classroom, aproveitem lá e divirtam-se então com os exercícios, ok? Até mais, pessoal. Até o nosso próximo encontro.